Presidente, senhoras e senhores deputados, um governo de maioria absoluta, 11 meses depois de tomar posse, conseguiu deixar Portugal num caos, cada vez mais à deriva, sem rumo e com muitas dificuldades para executar e enfrentar o futuro. Falou-se em estabilidade e essa foi dada pelo voto dos portugueses. Mas logo, quando se soube a composição do Executivo, alertámos para que este era um mau governo que mantinha os ministros mais polémicos e que era um governo frágil. Sabem, às vezes começo a pensar, como é que em tão pouco tempo o tempo nos deu tanta razão? Trapalhada atrás de trapalhada. Ministros e secretários de Estado foram caindo. Foram-se batendo recordes. Tristes recordes. Como, por exemplo, uma secretária de Estado da Agricultura que esteve 25 horas em funções. Nestes 11 meses, os portugueses sentiram na pele o que é a perda do poder de compra. As dificuldades em meter comida na mesa. Depois da pandemia, veio a desculpa da guerra. O que é certo é que já antes da guerra, a inflação estava a aumentar. Hoje, por muito que venham dizer que não, o custo de vida aumentou, os portugueses recebem menos em relação ao aumento dos produtos. A inflação na carne, peixe, fruta ou legumes ultrapassa os 20%. O preço da alimentação é uma realidade dramática. Nestes 11 meses, as famílias portuguesas têm de fazer contas. Contas, contas e mais contas. Ter um emprego já não chega para fugir à pobreza. Quase 3 milhões vivem com menos de 660 euros. Os pobres estão cada vez mais pobres. Nestes 11 meses, criaram-se mais dependências dos subsídios, com apoios sociais que em nada resolvem o verdadeiro problema da população, que é a criação de emprego com salários dignos e não salários de miséria, para que sempre estejam dependentes das ajudas socialistas, tornando-se assim uma população amordaçada e sempre nas mãos desta esquerda que governa. Nestes 11 meses, é muito mais difícil comprar a habitação própria, com os créditos à habitação a aumentarem para valores de há 14 anos. Curiosamente, na altura, o primeiro-ministro era José Sócrates, o que prova as raízes que deixou dentro deste Partido Socialista e que continuam a pairar por aí. Nestes 11 meses, os professores saíram à rua, perante o ministro que a única coisa que responde é «estamos a trabalhar». Mas a verdade é que não resolve o problema dos professores. Ouve, mas não negocia, nem apresenta soluções. Para além disso, milhares de alunos continuam sem professor a pelo menos uma disciplina, com um ministro que está preocupado com casas de banho mistas e em doutrinar o ensino. Nestes 11 meses, mudou-se de ministro da Saúde, mas não se mudaram as políticas. Criaram-se mais comissões e cargos, mas o que temos é maternidades e aulas pediátricas fechadas, como irá acontecer no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde as crianças não podem ficar doentes à noite nem ao fim de semana. Já para não dizer que hoje mesmo a espera dos doentes urgentes chegava às 14 horas no Hospital de Santa Maria. Nestes 11 meses, os agricultores têm tido muito mais dificuldades. Saíram à rua de norte a sul, perante uma ministra que já não tem condições para estar no cargo. Faltaram os apoios para a seca e continuam sem vir os 1.300 milhões do PDR, que é dinheiro dos agricultores. Nestes 11 meses, as forças de segurança continuaram a ser maltratadas pelo governo, sem uma palavra para quando eram agredidos. Alguns deles de forma muito violenta e onde a taxa de suicídio continua a aumentar de forma preocupante e nada é feito. Nestes 11 meses, os nossos idosos foram enganados. Deram-lhes mais meia pensão em outubro, mas cortaram em janeiro e hoje têm grandes dificuldades para pagar a conta da farmácia e racionam os alimentos. Gente que trabalhou uma vida toda e que hoje tem pensões miseráveis de 300 euros, enquanto o Estado paga a gestores indenizações milionárias. Os nossos combatentes que lutaram e honraram a nossa pátria, também eles foram esquecidos pelo governo socialista. Nestes 11 meses, entraram milhares de imigrantes, uns legais, outros ilegais, sem saber quem são e ao que vêm. A política do venham todos que nós cá estamos para pagar não resultou. Portugal tornou-se uma porta giratória de entrada de migrantes para a Europa, porque o que lhes demos cá foi exploração, dormir na rua e dezenas amontoados em casas. Podem vir com gráficos, resultados e outras histórias. Podem dizer que a economia está melhor, mas saiam à rua e perguntem aos portugueses se é isso que sentem. Ao português comum, que se levanta às 6 da manhã para ir trabalhar. Um país onde as pessoas são sobrecarregadas em impostos, mas que quer ter os cofres cheios para dizer que temos contas certas. Num país que não se importa que os nossos jovens emigrem. Nestes 11 meses, é importante perceber o que temos nesta Assembleia. Aqui em frente, a bancada do Partido Socialista faz lembrar um livro do professor Gilberto Pinto chamado O Vendedor de Ilusões. Aprenderam certamente com António Costa. E a dado momento, o autor refere, e cito, com ele, aprendera todos os truques que conhecia.
a destreza com os dedos das mãos, o olhar enigmático com que devia enfrentar a multidão e o segredo de oferecer no instante certo o que os outros, sem o saberem, desejavam ver. Nada melhor para personificar esta bancada, onde tudo está bem no nosso país, estamos no caminho certo, mas a verdade é que tudo não passa de uma ilusão e os portugueses não estão assim. Nestes 11 meses onde esteve a oposição, a extrema-esquerda bloquista continua de beicinho, sem ideias, ainda sem ter ultrapassado as dores do fim de um relacionamento onde se apaixonou perdidamente e se sentiu traída, não deixando nunca de ser cúmplice deste Partido Socialista. O PCP continua com o discurso da sua fundação, não percebendo que os tempos mudaram, que deram a mão ao PS e que também eles foram uma fraude para os trabalhadores que dizem defender. O custo de vida aumenta diariamente, muito por culpa também de uma guerra que teimam em não condenar, que foi a invasão da Rússia à Ucrânia. O LIVRE e o PAN, por muito que se tentem meter em bicos de pés, não conseguem passar dos súbditos do Partido Socialista. À direita, a Iniciativa Liberal tem a tal indefinição de dar a mão ao Bloco de Esquerda e caminharem juntos a manifestações ou tentar imitar o Chega no tom de voz e a tentar fazer a oposição. Mas a cópia fica muito distante do original. Ao PSD tem faltado ser a oposição. O que se exigia àquele que deveria liderar essa oposição, mas não o tem feito. Faz lembrar uma televisão que bloqueia no modo pausa e temos de reiniciar a box para voltar a ligar. Acordou da sesta na passada sexta-feira para fazer finalmente a oposição, mas escolheu o tema das portagens, onde a sua cumplicidade com o PS continua a ser bastante. Ao PSD exige que tenha coragem política e que, tal como fez o Chega e a Iniciativa Liberal, apresente rapidamente uma moção de censura a este governo que não serve para os portugueses nem para Portugal e nós cá estaremos para os acompanhar. Nestes 11 meses, a única oposição chamou-se Chega. Sós, mas com muito orgulho. É isso que continuamos a fazer. É por isso que aqui estamos e estamos com 14% nas sondagens que os portugueses nos têm dado. Têm de pedir para... E vou terminar, Sr. Presidente. Vamos continuar a pedir presenças de ministros porque os portugueses não servem só para pagar impostos e têm de ser esclarecidos. Continuaremos a pedir a demissão do ministro João Cravinho, que quis abafar o caso da corrupção no Hospital Militar de Belém com a declaração de que Lula da Silva vinha discursar ao 25 de Abril. É essa corrupção endémica que iremos sempre combater. Deste país de grandes homens, onde agora alguns querem modificar a letra do hino nacional, onde o infante Dom Henrique partiu para mares nunca antes navegados para dar novos mundos ao mundo. Essa é a Portugalidade que nunca deixaremos que nos tirem e diariamente lutaremos por um país melhor, livre do socialismo. Temos muito orgulho em ser portugueses. Disse.